Oi, pessoal, vamos iniciar aí nossa correção das atividades de hoje, do dia 30 de julho de 2020. Eu trouxe para vocês uma atividade de matemática sobre frações e eu trouxe aí o conteúdo dos pronomes pessoais em português, tá? Para a gente estar aí ampliando o nosso conhecimento a respeito de gramática, tá bom? Então, vamos iniciar com a correção das atividades com frações. Era um conteúdo que vocês já tinham aprendido, mas que vocês estavam com um pouco de dificuldade, que era operações envolvendo frações. Então, retomando aí o que a gente aprendeu com as operações com frações, tá? Soma e subtração. Em operações com frações, soma e subtração com denominadores iguais, a gente copia o denominador e soma ou subtrai o numerador. Lembrando que o denominador é o número de baixo e o numerador é o número de cima. Então, você só copia o número de baixo e o número de cima você faz a operação de mais ou de menos. Em operações soma e subtração com denominadores diferentes, é necessário tirar o MMC, tá? O que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Você vai pegar os 2, 3 ou 4 denominadores que tiver na operação e você vai encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles, que vai ser o seu denominador. E aí, você tem que aplicar aquela regrinha de ouro. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui, pelo que eu tô vendo das atividades, não tinha aí soma e subtração com denominadores diferentes. Mas entrou aqui um desafio aqui, tá? Uma multiplicação, tá bom? Que a gente ainda não tinha aí tido experiência com a multiplicação e a divisão de frações, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, operações envolvendo frações. Vamos no primeiro probleminha. Ângela fez uma torta e a dividiu em 8 fatias iguais. No almoço, os familiares comeram 5 fatias. No jantar, comeram mais 2 fatias. Responda com frações. Vou até aproximar mais um pouquinho. Que parte da torta foi comida no almoço? Se eles comeram 5 fatias, foi 5 partes de 8, então 5 oitavos. Vocês sabem representar a fração sobre figura, então é tranquilo. Que parte da torta foi comida no jantar? No jantar, eles comeram 2 fatias. Então, 2 partes de 8. Que parte da torta foi comida no total, considerando almoço e jantar? Se eu pegar as 5 tortas do almoço mais as 2 do jantar, dá 7 oitavos, não é? 7 pedaços de 8 foram comidos. E que parte da torta sobrou? 1 oitavo, um pedaço de 8, tá? Indique com frações as operações correspondentes aos itens C e D. Então, aqui, para fazer a C e a D, a gente teve que somar e subtrair, né? A pizza, os pedaços de pizza comidos no jantar e no almoço, 5 oitavos mais 2 oitavos. Copia o denominador, 8, tá? E soma 5 mais 2, 7. Achou? Ah lá, os 7 oitavos. Para eu achar aqui, da letra D, eu tinha que pegar a fração da pizza inteira, 8 pedaços de 8 é a fração da pizza inteira, e tirar o que foi comido, 7 oitavos. 8 denominadores iguais, eu copio o denominador, e subtraio os numeradores. 8 tira 7, 1 dá 1 oitavo. Tranquilo? 2. Observe as figuras e efetue as operações. 2 quintos mais 1 quinto dá 3 quintos. Então, aqui, ó, 2 quintos mais 1 quinto, 3 quintos. 5 sextos menos 2 sextos, então, é como se eu tirasse 2 pedacinhos de 6, dá 3 sextos. Copio 6 e subtraio 5 de 2. Subtrai 2 de 5, né? 5 tira 2, 3. 3 oitavos mais 4 oitavos, tá? 3 mais 4 dá 7 oitavos. E 4 sextos, aqui era pra gente observar, tá? A gente tem 4 partes pintadas de 6, 4 sextos, menos, tá tirando quanto? Tá tirando fora? Tá tirando uma, né? Menos 1 sexto, dá quanto? 3 sextos, tá? Era assim que era pra resolver essa. 3. Elabore com colegas uma forma prática para efetuar a adição e a subtração de frações de uma mesma unidade com denominadores iguais. Então, se a gente for pensar, qual que é a regrinha, tá? Na adição, adicionamos os numeradores e repetimos o denominador. Na subtração, subtraímos os numeradores e repetimos o denominador, tá? Então, em ambas, você copia o denominador no resultado e só faz a operação com os numeradores, os números de cima.
Aí tinha umas continhas aqui, ó. 7 décimos mais 2 décimos, 9 décimos. Eu copio 10, 7 mais 2, 9. 5 sétimos mais 1 sétimo, eu copio 7. 5 tira 1, 4. 4 sétimos. Aqui, copio 8, tá? 3 mais 1, 4. Mais 5, 9. 9 oitavos. E aí, ele transformou 9 oitavos em número misto. Ele tirou 8 oitavos, sobrou 1 oitavo. E esse 8 oitavos, que representa 1 inteiro, ele transformou em 1 aqui. Então, quem respondeu 9 oitavos tá certo. Quem respondeu 1 inteiro em 1 oitavo também tá certo. 7 onzeavos mais 5 onzeavos menos 1 onzeavos. Então, eu copio 11 avos. 7 mais 5, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Aí, 12 tira 1, ficou 11. Dá 11 sobre 11. 11 sobre 11 não é uma fração que representa o inteiro. Não peguei 11 pedaços de 11. Então, pode ser simplesmente um inteiro. Ok? 5. Neste gráfico de setores, vemos como Paula aproveita o tempo dela em um dia. Então, a gente tem aqui o gráfico, ó. Ela vai para a escola 3 dozeavos do tempo dela. 4 dozeavos ela dorme. 1 dozeavos ela estuda, 1 dozeavos ela come, 3 dozeavos ela brinca, tá? É assim que está representado aqui. Paula gasta mais tempo do dia na escola ou com a alimentação? Ela come 1 dozeavos e ela fica na escola 3 dozeavos. Então, é na escola, né? Na escola, 3 dozeavos é maior que 1 dozeavos. Complete. O tempo que Paula gasta dormindo é o mesmo que gasta na escola. E com a alimentação juntos. Então, se a gente pegar o tempo que ela gasta dormindo, ela dorme quanto tempo? 4 dozeavos. Se a gente juntar 3 dozeavos mais 1 dozeavos, que é o que ela gasta comendo e indo para a escola, dá 4 dozeavos aqui também. Então, é igual, tá? Complete. Paula gasta 1 dozeavos do tempo do dia a mais dormindo do que na escola, tá? Por quê? Ela fica 3 dozeavos do tempo dela na escola e 4 dozeavos dormindo. 4 é 1 a mais que 3, então dá 1 dozeavos, tá? 4 dozeavos menos 3 dozeavos, 1 dozeavos. Cite 2 atividades de Paula que, juntas, consomem metade do tempo do dia. Se a gente for ver metade do tempo do dia, se o dia dela e o tempo que ela está gastando com essas atividades são 12 horas, né? Apesar que o dia tem 24, mas tá 12 aí, vamos supor que é 12 horas. Se eu juntar 3 mais 3, 6, tá? Brincando e indo para a escola. 6 é metade de 12, tá? Então, ali seria metade do tempo brincando e na escola, tá bom? 3 mais 3, 6. 6 é metade de 12. Paula desenhou um círculo, pintou um meio dele de verde, um quarto de laranja e o restante de azul. Que fração do círculo ela não pintou de azul? Faça o mesmo desenho que Laura fez e depois copie e complete uma fração, com uma fração. Então, se a gente for ver, ó, o círculo aqui, e ela pintou metade dele de verde. Então, a gente tem essa metade aqui verdinha, tá? A outra metade foi um quarto de laranja. Então, ó, um quarto é metade da metade, tá? Então, esse pedaço aqui, metade da metade de laranja. E o restante de azul. Quanto que sobrou aqui, né, de azul? Que fração do círculo ela não pintou de azul? Então, eu tenho que somar aqui, o que não tá de azul? Esse 1/4 aqui que tá laranja, mais um meio aqui que tá verde, tá? Ou seria 2/4, 1/2 ou 2/4, tá? Por quê? Se eu cortar na metade aqui, não fica 1/4 e 1/4 de verde? Então, 1/4, 2/4, 3/4. Ela deixou de pintar 3/4 do círculo de azul, tá? Ela pintou de verde e de laranja. E aqui no Faça do Seu Jeito, para a gente multiplicar 3 vezes 2, é só você multiplicar, é como se fosse assim, ó, tá vendo esse 3 aqui? É como se ele tivesse um 1 embaixo. Você multiplica 3 por 2 dá 6, e 1 vezes 7 é 7. Então, a gente tem que pensar assim, ó, multiplicações com frações. Eu vou até colocar aqui para vocês visualizarem, tá? Tá assim lá, né? 3 vezes 2 sétimos, tá? Então, aqui tá como se fosse, né? 2 sétimos. Não tá assim? Então, aqui debaixo do 3, se a gente for pensar, é como se eu tivesse
o número 1, tá? Ele não aparece, mas você pode preencher, tá bom? Como o número 1. Então, é como se fosse essa fração, ó, 3 sobre 1 vezes 2/7. O que você faz na multiplicação de frações, tá? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Tá? Essa é a regrinha da multiplicação de frações, tá? Então, 3 vezes 2, 7. 1 vezes 7, 7. Dá... Ai, gente, nossa, 3 vezes 2 é 6, desculpa. 3 vezes 2, 6. E 1 vezes 7, 7. Então, dá 6/7. Por quê? Regra da multiplicação de frações. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 7, 7. É facinho. A multiplicação com fração é muito mais fácil do que a soma e a subtração. Tá? Quando a gente tem que fazer aquele MMC, aquelas coisas absurdas, na multiplicação não precisa, tá? Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 7, 7, tá? É assim que eu resolvo multiplicação de frações. É por isso que dá 6/7. Ele colocou um exemplo aqui, ó. Quantas vezes você está pedindo o 2/7? Não é 3 vezes? Então, é como se fosse 2/7, mais 2/7, mais 2/7. Aí, copio o 7, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. É uma outra forma de resolver. Lembra que eu sempre falo para vocês que a multiplicação nada mais é do que uma forma de somar mais rápido? Então, vocês poderiam fazer pela regra da multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Ou fazer assim, ó. Quantas vezes está pedindo 2/7? 3 vezes. Então, 2/7, mais 2/7, mais 2/7. Ok? Agora, divisão, tá? De frações, tá? Como que a gente resolve divisão de fração? A regrinha de divisão de fração é diferente. A regra diz o seguinte, ó. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Vou até escrever a regra aqui. O negócio de fração é cheio de regrinhas de ouro, tá? Essa é mais uma. Divisão de frações. Depois eu vou passar para vocês certinho o conteúdo para vocês terem anotado no caderno. Mas só para explicar, porque eles colocaram isso no livro como forma de desafio. A gente não entra muito em divisão e multiplicação de frações no 5º ano, mas é bom vocês conhecerem, tá? Qual que é a regra de divisão de frações? Multiplica. Sim, você vai usar a multiplicação na divisão. A primeira seria a primeira fração, tá? Pelo inverso da segunda. Essa é a regra, tá? Essa daqui é a multiplicação, a regra da multiplicação. Essa seria a regra da divisão. Então, vamos ver lá. Vou mostrar para vocês como faz. É 1/3. E ele tá dividindo por 2, não é? Eu não falei para vocês que quando aparece um número assim, é como se tivesse o número 1 debaixo dele? Não é assim? Então, você vai lá e acrescenta um 1 na frente, tá? Ali. Então, é como se fosse 1/3 dividido por 2 é o mesmo que 1/3 dividido por 2 sobre 1. E como que eu faço? Eu aplico essa regra da divisão de frações. Multiplica a primeira, então eu copio a primeira fração, tá? 1/3. A divisão, ela vai virar uma multiplicação, tá? Você vai inverter. E aí, tá vendo essa fração? Não tá 2 sobre 1? O que seria o inverso da segunda? É eu pegar e trocar de lugar. O 1 vira numerador e o 2 vira denominador. Então, fica 1/2, tá? É isso que significa multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, eu transformei a minha divisão em uma multiplicação. E aí, é só você aplicar a regra da multiplicação, ó. Como que eu resolvo a multiplicação? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 1, 1. Não é? Não é 2, hein? Não é 1 mais 1, é 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Então, dá 1/6. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Era essa divisão, eu acrescentei esse 1zinho aqui, por quê? É como se existisse esse 1zinho aqui no número inteiro, tá? Aí, pessoal, o que ele pede? A regra. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Eu peguei a primeira, eu copiei. E a segunda, eu inverti. Eu coloquei o 1 em cima e o 2 embaixo.
E aí eu transformei numa multiplicação. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Facinho, né? Tranquilo. Tá vendo que deu a resposta aqui? 1/6, tá? Aí ele fez através de desenho a explicação aqui, tá? Pegou um retângulo, né? Dividiu em 6 partes iguais. 1/3, né? Ó, pintar 1/3 de uma figura e rachurar a metade de 1/3, tá? Ali, rachurado ali, metade de 1/3. A metade de 1/3, então, seria 1/6, tá? É como se eu pegasse esse pedaço inteiro aqui e fosse uma parte de 6, tá bom? É isso que seria a metade de 1/3. Essa parte rachurada aqui, ó, é rachurar isso daqui, esses risquinhos, tá? É como se fosse 1/6. Mas eu acho mais fácil resolver pela regrinha da divisão. Então, vamos retomar. Como que eu faço multiplicação de frações? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, ou seja, número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo, só multiplicar. Como que eu faço divisões de frações? Eu transformo a divisão numa multiplicação. Como que eu faço isso? Multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, são regrinhas aí que vocês têm que levar para a vida. Sempre que aparecer multiplicação e divisão de fração, vocês vão poder resolver assim, ok? Tranquilo, né? Bom, vamos então para a parte de português, porque acho que matemática acabou, era a página 146, né? Então, acaba aqui, tá? Essa parte aqui já é outra coisa, ideia de porcentagem. Vamos então para a parte de português. Pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Quem fala, primeira pessoa, com quem se fala, segunda pessoa, e de quem se fala, terceira pessoa. Eles variam em gênero, feminino e masculino, e número, singular ou plural, e são classificados de acordo com a função que exercem em sua tonicidade. Quanto à função, são divididos em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. E, de acordo com a tonicidade, são classificados em pronome oblíquo átono ou pronome oblíquo tônico. Então, o que é isso, tá? Os pronomes, a palavra já diz pronome, para o nome. São palavras que substituem os substantivos. São usadas aí para melhorar, principalmente, estruturas de texto, tá? Maria foi até o supermercado. Maria comprou uma bala. Como que eu transformo essa frase em uma coisa melhor? Maria foi até o supermercado. Ela comprou uma bala. Eu não uso Maria duas vezes. Eu substituo o substantivo Maria por um pronome, que seria ela, tá bom? Então, quais são os pronomes pessoais? Pessoais é de pessoa, pronome que se refere a pessoa. Pronomes pessoais se referem a pessoas, tá? Os retos é pessoa tal. Reto, tá? Ó, a função, os pronomes retos. Eu, tu ou você, tá? Ele, nós, vós ou vocês e eles ou elas, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São as pessoas do discurso, são as pessoas que a gente usa para conjugar os verbos, tá? O que é o eu, tu, ele, nós, vós, eles? A classe gramatical deles é pronome pessoal. E, além desses, a gente tem os oblíquos, tá? Que seriam me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, alhe, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. Meu Deus, professora, tem que decorar isso? Não, mas você tem que saber reconhecer, tá? Quando você analisar uma frase e eu perguntar qual a função daquela palavra, tá escrito, eu dormi até meio-dia no domingo. Qual a função da palavra eu? A função gramatical, a sintática. Você tem que saber que é um pronome. Não vai falar para mim que é um substantivo, não vai falar para mim que é um verbo, tá? É por isso que a gente aprende a classe das palavras. O que é um substantivo? É tudo que dá nome às coisas. São nomes, tá? O que são verbos? Palavras que indicam ações. E agora, o que são adjetivos? Não são as características do substantivo? Bonito, feio, grande, pequeno, magro, até cor, né? Loiro, moreno, são características, tá? O que são artigos? Também são palavras que acompanham substantivos. O cachorro, o é um artigo. Um cachorro, um é artigo.
E agora vocês estão aprendendo os pronomes, tá? O pronome substitui o nome, substitui o substantivo, tá? Você pode trocar nomes por pronomes. Eu me machuquei. O me é um pronome. Ela me falou. Ela é um pronome, me é um pronome. Que Deus esteja convosco, né? A gente costuma escutar lá dos padres, do pastor, não sei. Que Deus esteja convosco. Convosco é um pronome pessoal, tá? Então, essa é a função do pronome. Ele serve para substituir o substantivo. Para a gente não usar o nome 1000 vezes, a gente substitui por ele, por você. Imagina toda vez que você for falar com um amigo, você fala assim, o seu amigo, sei lá, chama João. Então, João, você tem que substituir por você, né? Você tem que usar o pronome. A gente substitui aí, no nosso dia a dia, os substantivos por pronomes. Essa é a função do pronome, tá? Ele ser usado no lugar do substantivo, tá bom? Além dos pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, alhe, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, alhes, tá? A gente tem os pronomes de tratamento. Você precisa decorar os pronomes de tratamento? Claro que não. Mas você tem que saber a função deles. Por exemplo, você vai um dia resolver um problema jurídico, você está lá na frente do juiz, você tem que saber se comportar e falar de forma... saber tratar de acordo, tá? Então, a gente tem aí pronomes de tratamento. Eles são usados para se dirigir às pessoas com quem se fala, de forma educada, e geralmente são cargos aí importantes, tá? O você a gente usa para todo mundo, tratamento íntimo, Vossa Alteza, né? Príncipes, princesas e duquesas. Eu não sei, provavelmente a gente não vai usar Vossa Alteza aqui no Brasil, mas é importante saber, né? Vai que, né? Do jeito que estão indo as coisas, muda o nosso regime político, aí volta a ser rei, rainha, vai saber, imperador, né? Vossa Eminência para cardeais, para quem é religioso aí, né? Vai na igreja e tal, a gente tem aí Vossa Eminência, Vossa Excelência, altas autoridades do governo, Vossa Magnificência, reitores de universidade. Isso daqui é importante, ó. Você vai escrever uma carta para o reitor, você tá lá, você entrou na universidade, foi estudar na UFSCar, na USP, eu espero que vocês queiram fazer faculdade na vida de vocês, né? Você vai escrever uma carta para o reitor. Você precisa resolver um problema da faculdade. Vai escrever uma carta para o reitor, você vai escrever você. E aí, seu reitor? Não é assim que você vai escrever. Você vai usar aí um pronome de tratamento. Vossa Magnificência, é usada para reitor de faculdade. Olha aí. Vossa Majestade. Majestade com G tá aqui. Majestade é com J, viu, gente? Eu não sei por que tá com G nessa tabela. Eu vou até escrever em cima aqui, ó. Majestade, tá? É com J. Eu peguei essa tabelinha aqui num site na internet, né? E nem vi que tava com G. Vossa Meretíssima, para juízes, tá? Vossa Reverendíssima, sacerdotes. Vossa Senhoria, altas autoridades. Geralmente chega para falar, né? A senhoria lá de um prédio, sei lá, né? Vossa Santidade, o Papa, e Senhor e Senhora, que a gente usa aí com pessoas que a gente não tem tanta intimidade, geralmente pessoas mais velhas, tá bom? Então aí, eu desconfio que esse seja português de Portugal, porque tá no feminino reverendíssima e meritíssima, por isso que Majestade tá com G. Mas o Majestade correto, tá? No nosso português brasileiro é com J, tá bom? Só para vocês corrigirem aí no caderno de vocês. Então vamos para as atividades aí com pronomes. As atividades, você via essas tabelas, você falava, meu Deus, né? Não sei nada, vou morrer, porque vocês sempre fazem drama quando vem com assuntos assim de gramática, né? Assunto novo, vocês ficam tudo doido, né? Mas a hora de fazer as atividades, vocês veem como é fácil a gente encaixar aí os pronomes, tá? Então vamos lá. Substitua os nomes em destaque por pronomes. Eu e Valdir fomos ao clube. Dá pra gente substituir pelo quê? Eu e Valdir dá pra substituir por nós. Fomos ao clube. Aí, ó, substituiu eu e Valdir, que é um substantivo, por um pronome só. O avião subiu muito rápido. A gente consegue substituir o avião por ele. Ele subiu muito rápido. Os pássaros eram coloridos, tá? No plural, então é eles eram coloridos
e raros, né? A menina é muito delicada e charmosa. Ela é muito delicada e charmosa. As crianças passearam de trem. Elas passearam de trem. Tranquilo, né? No caderno, passe as frases para o plural usando pronomes pessoais do caso reto. Faça as alterações necessárias. Então, vamos passar. A vendedora é muito esforçada. Ele quer que a gente passe para pronomes pessoais do caso reto e para o plural ao mesmo tempo. Então, o caso reto seria eu, tu, ele, nós, vós, eles. O plural, no singular, é ela, né? No plural seria elas. São muito esforçadas, tá? Então, você tinha que trocar por pronome pessoal e passar para o plural também, tá? Eu e Júlia somos irmãs do peito. Já tá no plural aí, né? Nós somos irmãs do peito. O elefante está em exposição no zoológico. Eles, né, os elefantes, né, estão, a gente muda aí o verbo também, em exposição no zoológico, tá? Complete as frases com um pronome pessoal. Gosto de macarrão a alho e óleo. Quem gosta, né? O gosto, tá? Na primeira pessoa do singular. Eu. Tá? É importante vocês saberem que a primeira, segunda e terceira pessoa também, viu? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu ou você. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá? Foram ao zoológico fazer piquenique. Quem foi ao zoológico fazer piquenique? Eles foram, eles, tá? Eles ou elas. Vamos viajar nas férias de julho. Vamos, tá? Na primeira pessoa do plural, então é nós. Nós vamos viajar nas férias de julho. Tranquila essa atividade, hein, gente? Então, essas foram as atividades de hoje, tá? Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!